Hello, Polo Lovers! Bem-vindos a mais um capítulo do nosso PoloCast. Hoje a gente tá com a Tia Lu, que é autora do livro As Diferenças que Nos Separam, explicando a desigualdade social. Hoje eu vou perguntar pra você, Tia Lu, quem é você na fila do Polo? Me fala um pouquinho mais sobre você. Bom, eu sou a Tia Lu, Luzia Santos de Menezes. Sou mãe de 3 filhos e um neto maravilhoso, meu bebezinho. E escrevi um livro há pouco tempo chamado As Diferenças que Nos Separam, que é baseado totalmente em vivências, tá? Não busquei em grandes teorias. Nasci e cresci num lar espírita católica. Sou filha caçula de uma família de 7 irmãos. Então, cresci já respeitando todas as religiões, né? Sou uma mulher preta, é lógico, né? Eu vi aqui que você morou um tempo na favela, né? Aos Isso, 17. isso. Na minha infância, eu fui vítima do que é tratado hoje com mais seriedade, que é a pedofilia infantil. Isso meio que bagunçou totalmente a minha infância, então entrei no mundo adulto muito cedo. Aí saí de casa, fui morar com uma irmã por parte de mãe, né? Ali ganhei toda a minha liberdade de ir para as ruas, de ir para balada, e acabei sendo mãe com 16 anos de idade. Foi aí que eu fui parar numa favela chamada Área Verde, na Ponte Grande, porque grávida com filho não é. Até quando o menino nasceu, o meu filho mais velho nasceu, eu ainda consegui morar de favor na casa de pessoas, mas depois a gente comprou um barraquinho na favela e, por coincidência ou obra do destino ou milagre de Deus, no dia que nós compramos o barraco, que era um barraco de tijolo, né? Mas o banheiro era um buraco no chão. Nossa. O banheiro era um buraco no chão e eu lembro que atrás passava um córrego ali na Área Verde. Esse espaço está lá até hoje, tá? E no dia que a gente desceu para poder organizar o barraco, para lavar o barraco, para mudar, a prefeitura estava passando, numerando os barracos, porque ia sair a comunidade onde eu moro hoje, que é o Conjunto Jefferson da Silva. Então foi um grande, assim, para mim foi um grande milagre. Né? Então passaram-se 3 anos, eles entregaram o Conjunto Jefferson. Fui para lá com um filho no colo e outra na barriga. Quando eu cheguei no Conjunto Jefferson, passaram alguns anos, eu tive a minha terceira filha, a Poliana. Sou mãe de 3 filhos, Paulo, Paola e Poliana. E ali eu me vi como mãe solteira. Né? Então, por conta de tudo que eu passei na infância, parei os estudos e tal, e de repente me deparo como mãe solteira e pensei, e agora? Não tenho profissão, não tenho carteira assinada, e comecei a trabalhar em todo o serviço que é muito digno, e um deles foi varrer a feira, ali no Xangai. Então eu varria a feira todo final de semana, e as próprias banquinhas, elas se ajuntavam e nos dar um kit de alimento. Que legal. Então eu chegava em casa com a bolsa cheia de verdura, de fruta, de pastel, né? E durante a semana eu fazia bico de diarista. Não era suficiente, eu precisava conquistar um serviço fixo, né? Mas eu não tinha profissão e não tinha estudo. Um dia eu consegui trabalhar numa repartição pública através de um currículo que eu entreguei numa empresa terceirizada. E aí eu comecei a trabalhar nessa repartição pública, que é a zoonoses, acho que posso falar, né? E ali começou a mudar a história da minha vida, porque comecei a conhecer pessoas que começaram a me incentivar a voltar a estudar, prestei um concurso público, fiz uma faculdade e comecei a mudar assim, a história da minha vida, né? Então, foi aí que eu comecei a também olhar para a comunidade onde eu morava. Até então, o Conjunto Jefferson, porque passaram 3 anos que a gente estava na favela, mudamos para o Conjunto Jefferson, né? Igual eu falei, fui com meu filho nos braços e a outra na barriga. Ali no Conjunto Jefferson, nós começamos a enfrentar um outro tipo de inimigo, que era o esquecimento total, geral. Era muito pouco os recursos que nós tínhamos. Então, assim, toda aquela fama que Mogi das Cruzes conhece do Conjunto Jefferson, 80% era verdade, porque, pensa, você pegar 3 favelas e colocar eles bem afastada da sociedade. Né? Transporte coletivo era de 1 e 30 minutos. Acesso à rede básica de saúde era muito longe, é muito longe ainda, né? Ainda é. Então ficou muito complicado. Então realmente a gente começou a ter famas, porque tudo que acontecia ao redor, ali em César de Souza e até em outros bairros, era culpa do Conjunto Jefferson, que catou os favelados e jogou lá, né? Então
E a gente, às vezes, estava dormindo, não tinha nem culpa de nada. Mas acabamos vestindo aquela fama e a gente se estendeu com essa fama assim durante muito, muito tempo. Até eu conseguir esse trabalho registrado, conseguir conquistar algumas coisas para minha vida pessoal e comecei a olhar para dentro do Conjunto Jefferson e eu pensava, meu Deus, se eu conseguir, imagina ali que tem jovens que têm em mente que eles conseguem construir um prédio, um carro, né? E nessa época, Jamile, eu trabalhava com as crianças na garagem da minha casa. Porque eu fazia um trabalho social pela igreja que eu frequentava. Não entendia nada de social e tal. Mas toda sexta-feira eu reunia algumas crianças na garagem da minha casa. Então a gente fazia um cafezinho da tarde, da noite para as crianças, né? Ali eles contavam uma bênção, a gente fazia uma oração, cantava um louvor e fazia um pedido para a semana. Só que essas crianças começaram a me trazer algumas demandas no decorrer do tempo que começou a fugir da minha área ali, né? Eu falei, e agora? Porque era uma demanda de que o pai tinha sido desempregado, ou que o pai bateu na mãe, ou que a luz cortou, sabe? Ou faltou professor, não tinha aula. E eu comecei a me preocupar com esses tipos de assunto que não era da minha alçada, mas eu falei, e agora? Eles estão trazendo, pedindo oração e falando que acabou a comida. Eu falei, tem que fazer alguma coisa. E aí eu mergulhei de cabeça mesmo em relação a cuidar de pessoas. Eu gosto de cuidar de pessoas. E aí deu origem a fazer uma associação de moradores. Com a associação eu ganhei atualmente um projeto da Eletrobras, que se chama Núcleo de Integração Comunitária, que ela é executada pelo IBASE, né? Tá até aqui, eu trouxe para você dar uma olhadinha. Nós conseguimos montar um plano de ação, fomos a primeira comunidade, perdão, a primeira comunidade de Mogi das Cruzes a fazer um diagnóstico participativo e um plano de ação. Conjunto Jefferson, olha isso aqui, ó. Se você chegar lá hoje, é um paraíso, tá lindo. O mato cresce, mas aí eles vêm e limpam, a gente pede, né? A gente não sabia nem reivindicar os direitos nossos. Então, fizemos um plano de ação e foi a partir do plano de ação que a gente começou a reivindicar os direitos do Conjunto Jefferson. A primeira grande conquista nossa foi a internet, que nós não tínhamos sinal de nada. Nossa. Então, era complicado. Realmente é muito distante lá, né? Sim, muito distante. E veio junto com a pandemia. Eu ganhei uma oportunidade para falar na TV, né, sobre quais seriam os problemas que nós íamos enfrentar quando saísse aquele decreto lá que era para todo mundo se fechar e tal, né? Eu falei, gente, como é que eu vou fechar um monte de senhorzinho e senhorinha dentro da comunidade, os jovens que ficam para cima e para baixo, sem se comunicar lá fora com os familiares, né? E aí eu ganhei uma oportunidade e falei na televisão. Então, assim, eram coisas que a gente reivindicava demais, mas nunca tinha como. Eu ligava para as empresas, olha, a gente precisa de internet, não tem disponibilidade. Né? Então, quando passou na televisão, hoje em dia a gente está chique, a gente pode escolher qual empresa que a gente quer, qual que a gente não quer mais. Então, foi a primeira grande conquista nossa. Você sabe mais ou menos quantos moradores tem lá? Olha, o Conjunto Jefferson ele foi construído para 200 famílias, são 200 casas padrão. Mas no decorrer do tempo, alguns filhos foram crescendo, foram morando nos fundos do quintal dos pais. Alguns familiares vieram de fora construir também. E hoje, com a entrega de uma nova habitação que teve lá dentro do CDHU, eu acho que a gente tem mais de 1.000 moradores. Isso sem contar crianças, cresceu bastante. E como que está a questão de desigualdade hoje em dia lá, com todas essas mudanças? Então, Jamile, hoje eu passei numa entrevista da televisão nossa local aqui, porque a gente ainda enfrenta a desigualdade social. Né? Igual, nós temos lá um monte de número de protocolo de demandas referente à rede de esgoto. Igual eu falei para você, o Conjunto Jefferson foi construído para 200 casas. E, de repente, a rede de esgoto não comportava 200 casas. Aí, de repente, vem mais pessoas. Que beleza! Que da hora, porque realizou o sonho de outras famílias que também precisam. Né? E foi bom para a gente também, porque quanto mais pessoas chegar, eu acho que vai vir mais melhorias. Mas, atualmente, a gente enfrenta ainda alguns descasos na rede de mobilidade urbana, né? Que é o transporte coletivo. Aí as pessoas falam, mas lá tem uma fama que todo mundo, ninguém paga passagem. Eu acho assim, que para quebrar a desigualdade social é preciso que a sociedade civil, junto ao poder público, né, e instituições de terceiro setor se unam para poder fazer alguma coisa ali para mudar a realidade. E eu acredito, eu posso estar errado, eu acho que tem que se dar a lei do mais forte.
né? Então, as empresas, eu acho que elas têm capacidade de montar algum tipo de ação para reivindicar os direitos dela, e nós também temos que cumprir os nossos direitos, né? Lá dentro tem muito trabalhador, muito pai de família que precisa do transporte coletivo. Eu vou dar um exemplo para você. Se a gente perder o ônibus de 8h30, o ônibus só tem no próximo horário às 11h10 da manhã. É muito tempo esperando o ônibus, né? Para quem estuda, Até hoje, para quem... assim? Até hoje, até hoje. Se você perde o de 6h10, o de 7h40, você vai pegar só o das 9 da noite. Imagina um pai de família que sai 5 horas do trabalho, perdeu o ônibus de 5h40 que chega na comunidade 6h10, ele vai chegar só... Então é complicado. Então eu acho que ainda há algumas diferenças aí, porque eu conheço bem o bairro nobre da cidade, conheço as duas realidades de passear, de perguntar, de entrevistar e tal, e tenho na frente de um grande mentor que eu tenho, que me ajudou também no livro As Diferenças que Nos Separam, na frente da casa dele passa ônibus de 15 em 15 minutos vazio. Nossa. Então eu acho muita desigualdade, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, mas eu acho que a lei do mais forte tem que operar para que a gente possa cumprir com os deveres também. Uhum. Acho que tem muita gente que não entende a desigualdade social no contexto todo. Você pode explicar pra gente o que é a desigualdade social? Como começa? Que existe desigualdade social, e a desigualdade social é o quê? Falando bem simples como o meu livro, que até uma criança pode entender, inclusive eu vou até explicar para você a temática do lápis de cor que a gente manda junto, quando uma pessoa, um bairro, sei lá, uma instituição tem menos oportunidade do que outras. Isso já é uma desigualdade social. Né? E quando ela se une pela característica da pessoa ou do local, igual você pega um bairro nobre, onde não precisa ser investido mais nada, tá perfeito, é só manter. E você pega uma periferia, tipo Vila Estação, né, Jundiapeba, lá no Fundão, Conjunto Jefferson mesmo que eu moro, e você vê que foi difícil levar uma internet para lá. Ônibus. Então a desigualdade social é quando alguém está levando maior vantagem por parecer melhor de ser investido, né, do que uma comunidade carente. E numa pesquisa bem simples, aqui em Mogi, para cada 5 pessoas, uma pessoa está em estado de pobreza ou extrema pobreza. Você acha... Eu vi no seu livro que você falou sobre soluções, sobre de curto, médio e longo prazo. Você acha que, por exemplo, se a gente fizer se todo mundo fizer um pouquinho de curto prazo, você acha que vai resolver? Você acha que não vai resolver? Ou como que você encara essas soluções? Então, eu acredito assim que tem solução. Quando a gente fala de lutar contra a desigualdade social, parece que é uma coisa meio que surreal, né? A gente vê tanta miséria, igual você falou, a cada quanto mesmo? Cada 5 pessoas, cada 5, uma tá nesse estado. Né? Então, eu acredito que, assim, ao meu ver, que a gente pode começar como um efeito caracol, sabe? Se cada um fazer um pouquinho, daqui a pouco a gente vai interagindo com outras pessoas, que vai vestindo a causa, e aí, quando a gente for ver, eu acho que a gente conseguiu combater essa desigualdade. Às vezes a pessoa não sabe por onde começar. Como que você aconselha a pessoa nessa ajuda? Eu acho que primeiro a pessoa tem que entender que ela é vítima da desigualdade social. Tem lugares que você vai falar que é uma comunidade e a pessoa briga com você. Uhum. Então, assim, ela briga porque ela não entende que aquilo ali é um lugar, é uma comunidade, é uma periferia que precisa de assistência. Uhum. Né? É igual caso de violência, né? Quando eu mesmo vivi um casamento totalmente abusivo e eu achava que aquilo ali escolhi para mim, era o amor da minha vida, eu queria viver para sempre ali. Eu não entendia que eu era vítima de um ambiente, um relacionamento tóxico. Eu acho que sobre a desigualdade é parecido com isso. A pessoa tem que entender, dar o primeiro passo. Né? O Conjunto Jefferson, quem vai lá hoje mesmo o motorista de aplicativo falou para mim, nossa, lá mudou muito, né? Eu falei, tá mudando bastante. Porque alguém tem que dar o pontapé inicial. É difícil.
Eu não sabia o que fazer quando as crianças me levavam aqueles temas, aquela abordagem toda sobre as necessidades que eles estavam enfrentando na casa deles. Então eu jogava tudo nas redes sociais. Era a época do Orkut, depois que veio o Facebook, né? Eu metia o pau no prefeito, na prefeitura, eu não sabia por onde ir. Até que alguém me falou um dia, Lu, não adianta você tentar ir lá só com as suas forças. Você precisa montar uma associação de moradores, porque daí não é eu que estou pedindo, não é a tia Lu que está indo lá falando, olha, eu preciso disso. É a comunidade em si falando através de você. Então, eu montei uma equipe, eu tenho uma equipe de 12 mulheres periféricas aí, que é a Associação Amigos do Conjunto Jefferson. Então, ali a gente bolava planos, montava reunião com a comunidade, colocava tudo aqui dentro, antes de construir isso aqui, colocava tudo dentro do plano de ação, o que o conjunto precisava, e aí a gente partiu para a luta. Eu acho que a pessoa precisa entender que ela é vítima da sociedade, sim, o ambiente que ela está, e ela dá o primeiro passo buscando aí se unir com os moradores para reivindicar um direito da onde eles moram. Vou deixar aqui. Desculpa, caindo. mexer. Vamos aproveitar que nesse mês de novembro a gente tá comemorando, não sei, comemorando, né? O Dia da Consciência Negra, e vamos falar um pouquinho sobre o que você fala sobre, por exemplo, o racismo estrutural, a desigualdade para a pessoa negra, e se você quiser falar um pouquinho da sua vivência como mulher preta, né? E como que você enfrenta isso no seu dia a dia? Então, Jamile, essa questão ela é um pouco mais pesada porque, igual eu sempre falo, né? O meu livro é voltado para a desigualdade social, né? Porque se você vai na periferia, não tem só preto lá, tem preto, tem branco, já vi japonês morando numa periferia. Não sei se ele era pobre ou não, mas estava lá. Mas quando a gente fala, a gente se aprofunda um pouquinho mais na questão de desigualdade social, a gente pega os mais de 300 anos aí de escravidão, qual é a grande maioria dentro das periferias? É o povo preto. Então, assim, é o que torna a luta ainda mais difícil para quebrar a desigualdade social. Porque, infelizmente, existe, sim, racismo estrutural. Te olham, não todo mundo, mas as pessoas te olham como se você não fosse digna de ocupar tal cadeira, né? Como se você não fosse digna de ser ouvida. Eu sempre falo sobre inclusão, diversidade, pertencimento, porque diversidade você ganhou uma cadeira na mesa. Então você faz parte daquela galera ali, né? Inclusão é quando você consegue falar. Então, gente, é muito complicado. E as pessoas olham e elas acham que você não faz parte da diversidade, ou você não é digno de estar incluído, igual uma pessoa preta quando ela começa a se manifestar, ou ela está querendo se aparecer, ou está falando demais, é muito complicado. Infelizmente, ainda existe esse tipo de racismo dentro da estrutura como um todo do poder público, né? Instituição de terceiro setor, na sociedade em si, ainda existe bastante contexto como esse aí. Você acha que o preto hoje em dia, ele, por exemplo, é mais difícil de arrumar um emprego, é mais difícil de ganhar mais, e como que, se você tiver, claro, alguma ajuda, algum toque para alguém do outro lado que tá na mesma posição que você e que não sabe por onde começar para ter uma vida diferente. Entendi. Que mora na favela, na periferia, Sim. que não tem condições de um estudo. Eu vi que você conseguiu fazer sua faculdade, né, de geografia. Consegui. Era um sonho de infância, inclusive, né? Uhum. E como eu parei de estudar na quinta série, enterrei todos os sonhos e vivi aí sem estudo. Mas o que você falou é bem interessante, porque eu acredito que a gente ainda sofre esse preconceito até no ambiente de trabalho. Né? As pessoas não te vê digna de conquistar um certo cargo. É muito difícil para um preto crescer dentro de uma empresa ou na instituição pública. Às vezes você está falando a mesma coisa, existe, tá, Jamile? Infelizmente ainda existe, mas assim, às vezes eu estou falando a mesma coisa que você, mas não pesa tanto como se saísse da sua boca, entendeu? É muito complicado. Por quê? Porque a mulher preta ela ainda enfrenta esse problema, o povo preto ainda enfrenta esse problema de pertencimento, né, de merecimento, como se a gente fosse, como se tudo que nós fizéssemos sempre
pesasse um pouco menos do que uma pessoa branca. Infelizmente, a gente enfrenta esse problema ainda dentro da área de trabalho. Eu não sei se a escola, como é que está hoje em dia, porque é bastante abordado esse tema de racismo dentro das escolas, né? Mas no ambiente de trabalho ainda enfrenta bastante esse tipo de problema. E você acha que interfere mais por você ser mulher ou por você ser uma mulher preta? Nossa, eu acho que as duas coisas. Não, porque eu já participei de reuniões onde eu acabei de falar, tipo assim, esse copo aqui tá com um pouquinho de água. E ninguém deu valor. De repente, uma outra pessoa fala, esse copo tá com um pouquinho de água. Nossa, esse copo tá com um pouquinho de água. Então, assim, eu percebi que não é pelo fato de eu ser mulher, porque a outra moça também, a outra pessoa que falou também é mulher, mas porque eu sou uma mulher preta, então é muito mais difícil, muito mais complicado. Se você fala um pouquinho mais sobre as suas ideias, é aquilo que eu te falei, você está querendo se aparecer, ou se você impõe limites, você é arrogante. Isso pesa, é uma balança muito assim, como vou dizer para você, uma balança injusta. Muitas das vezes, quando se fala de racismo, o tema racial é muito injusto ainda dentro da nossa sociedade, e eu acredito que em vários lugares do mundo ainda. Sim, é uma coisa que eu acho que a gente precisa ter muita representatividade ainda, Bastante. porque a gente não vê, por exemplo, a gente pode perceber por influencers, por pessoas mais famosas que, na sua maioria, eles não são pessoas pretas, né? Se você for pesar, você vê até pela parte cultural. Eu, esses dias, estava falando com a minha filha e a gente começou a rir. Eu falei, caramba, eu não vejo cantor sertanejo preto, nem preta, difícil. É verdade. Eu falei, por que será, né? Então, e no samba você vê aquela mistura de cores, de raça. Tem japonês cantando samba. Eu vejo uns videozinhos no TikTok. Eu não sei se japoneses são chineses. Tocando samba, eu acho lindo. Eu falo, nossa, que da hora, mas precisa de Eu acho que mais são os representatividade. Coreanos, deve ser isso mesmo. E eu dou risada e falo, caramba, que legal. Só que eu não vejo isso muito da parte do pessoal, do povo preto, né? Em outras culturas, eu não sei se é por gosto, né? Até onde vai o gosto e até onde vai o limite da mídia, né? Do investimento. O preconceito, né? Uhum. E você tinha falado sobre o histórico que a gente tem de 300 anos de escravidão, e você acha que como que interferiu como fizeram a abolição da escravatura e como que a gente vive hoje? Porque, querendo ou não, é recente, né? São cento e poucos Foi logo anos. ali, igual minha mãe fala, foi logo ali. Eu acho que tem uma música do Brau que ele fala que pela gente ser preto tem que ser 2 vezes melhores, né? Como? Se não tem espaço nem pra gente tentar ser um pouquinho melhor. Eu acho que a gente carrega ainda essas cicatrizes até hoje. Quando a gente fala de cota, quando a gente fala de. A gente não tá falando de coisas assim que a gente não insiste em bater nessa tecla para facilitar o nosso lado. Uhum. É porque precisa de um momento para reparar o erro que foi cometido lá atrás. A gente é muito atrasado. Então, assim, as pessoas falam, usa cota. Teve até uma polêmica esse dia na televisão, não sei se você viu, que o pessoal de uma faculdade começou a xingar outras pessoas de cotista, de pobre. Uhum. Mas se você for ver, a cota não é pra gente se acomodar e ganhar pontos para sair na frente. Não, porque se a pessoa chega até a faculdade, ela tem a mesma capacidade do que a outra. É para compensar Mas o gap, né? Isso, é para compensar, porque assim, eu posso ser tão boa quanto a minha colega do lado, mas ela vai ganhar uma oportunidade melhor porque ela é branca e eu sou preta. Uhum. Então, assim, se tiver uma cota, eu uso a cota, mesmo com os meus filhos, eu falo assim, é como se fosse a equidade, né? Uhum. Porque a gente briga pela igualdade. Mas não adianta nada eu assinar a sua liberdade se você não tem profissão, se não tem espaço para você trabalhar, né? Se não tem uma ajuda de custo para você se começar a dar o primeiro passo. Então, tipo assim, todo mundo tá 1000 anos na frente lá, avançadíssimos, e aí eu te dei a liberdade, mas você se vira. Como que eu vou me virar? E muitas pessoas acho que nem sabem que a gente estava discutindo aqui antes do podcast começar, que
Quando foi abolida a escravatura, não teve nenhum plano de incluir os negros em, em um trabalho. Eles só simplesmente foram jogados. Não teve E trabalho de inclusão. muitos deles julgaram isso como ruim, né? E muitos deles continuaram sendo explorados pelos seus senhores, né? Sim. É igual aquela história, teve pessoas que fez igual a história da Bíblia, né? Ó, você tá livre, vai atravessar ali o deserto e vai chegar. Mas lá era melhor, porque eu tinha pelo menos pão e água para beber. Mas porque a pessoa não estava capacitada e não tinha nada de promessa para aqueles, não né? Tinha nem estudo, não né? Não tinha estudo. Diferente dos imigrantes que veio para cá, que já vieram para cá com terra prometida, né? Espaço para trabalhar, nós não. Nossos ancestrais não, eles foram libertos e tipo assim, se vira nos 30, porque agora você não vai ter onde comer, onde morar, não tem terra para você investir. Então foi bem mais complicado e isso nos atrasa até hoje. Até hoje. Uma cultura também desse final, dessa abolição da escravatura, que a gente tem uma cultura escravagista, é a gente não querer pagar o valor certo pelas coisas. Querer desconto em tudo, porque antes as pessoas tinham de graça, porque tinham os escravos, né? Então. E muita gente também não sabe disso. Não. Só para finalizar, você quer deixar alguma mensagem para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade? Se você tiver algum novo projeto, algum novo livro também, você pode falar. Você pode ficar. Então, tudo é uma questão de fé. Eu vi uma mensagem esses dias numa rede social que falava assim: você pode viver falando que não existe milagre, ou você pode viver falando que tudo que acontece na sua vida é um milagre. Né? Eu acredito que o fato de eu estar aqui hoje é um milagre. Porque pensa, se você voltar no tempo, uma pretinha que sofreu abuso dentro de casa por um ser que adentrou na minha família, que acabou com a minha infância, né, que me fez pensar, deixar de pensar, e eu joguei muita culpa nos meus pais, porque minha mãe trabalhava demais, e o meu pai tinha 2 famílias, então um dia ele estava em casa, um dia ele estava na casa da outra família. Então tudo isso acarretou sequelas na minha infância, na minha juventude. Fui mãe muito cedo, morei em favela, passei por situações que tem pessoas de 100 anos aí nunca vai experimentar, e graças a Deus, né? Então é uma questão de milagre, porque muitas histórias que a gente conhece assim, ou a pessoa vai morar na rua, ou a pessoa se envolve com as drogas, né, e acaba perdendo de vez a identidade por conta de sequelas. Eu virei mãe, né? Eu acho que foi um milagre da minha vida, porque meu filho, ele passou muita coisa ruim comigo, inclusive dentro da favela, e por ser mãe que eu insisti em tentar ser melhor. Então, assim, eu falo para esse pessoal que mora em comunidade, que, sabe, essas mães solteiras, esses jovens que estão tendo possibilidade de trabalhar, acreditem, porque lutem, né? Vai ser difícil, não vai ser fácil, não adianta ficar contando a história, né, da caronchinha e falando que vai ser fácil, mas para tudo tem uma solução. A pessoa precisa dar o primeiro passo, né? E o meu livro, eu deixei ele tem como objetivo mobilizar não apenas a comunidade para buscar os seus direitos, mas também mobilizar os setores responsáveis que são capazes de atuar dentro delas e que também são os responsáveis em cobrar os deveres dessas comunidades. O livro também vem com o objetivo de se tornar um símbolo de esperança e transformação, mostrando que cada indivíduo pode fazer a diferença quando se compromete com uma causa justa. Eu acredito que com fé, que com coragem e determinação, podemos atrair outras pessoas a se engajarem na luta contra a desigualdade social e pelo mundo mais justo, mais igualitário, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Você já deu o primeiro passo. Aliás, vou contar em primeira mão aqui para vocês, eu passei agora esse livro, ele foi custeado totalmente pela Lei Paulo Gustavo, tá? Era um projeto que eu tinha. Eu tinha um sonho, igual o King, eu tinha um sonho de escrever um livro. E eu conheci, nessa minha caminhada como líder comunitário, o projeto que eu ganhei, que é o Centro Comunitário, eu conheci o Paulo Pinhal. E eu falei isso para ele, ele me ajudou, porque eu não sabia que dava tanto trabalho, Jamile, fazer livro. Você tem que contratar gráficas, tem que fazer tudo bonitinho. Então tem muita participação dele aqui dentro desse livro, inclusive as ilustrações.
E esse livro aqui, ele vai com uma caixinha de lápis de cor. Eu entrego ele com uma caixinha de lápis de cor que representa, né, a sociedade como um todo, né? O lápis de cor, não importa se ele é grande, médio, pequeno, se você apontou muito ele, o branco vai continuar sendo branco, o preto, amarelo, amarelo. E os três precisam se juntar para pintar uma obra de arte. E fazer um arco-íris, né? Isso, e assim é o pessoal da sociedade. Nós temos os nossos valores, cada um tem o seu valor. E eu já vou para a segunda edição do livro, é o que eu ia contar em primeira mão. Eu passei numa outra... uma outra lei, né, que é a Lei Aldir Blanc, e eu vou fazer a segunda edição do livrinho. E esse livro está disponível para comprar? Não, ele é de entrega gratuita. Entrega gratuita? O outro também a princípio eu fiz 300 exemplares, né, eu acho que eu já tô com 70 só, porque todo lugar que eu vou eu levo e tal. Mas tem salvo, a gente tem o e-book também, Tia Lu, o e-book da Tia Lu, e lá tá o livro todinho, né, só não vai o lápis de cor pra criançada colorir. A gente vai disponibilizar o link na bio, aí todo mundo pode baixar o seu livro. É bem ótimo. Simples de ler, bem simplesinho. Bem rapidinho também, a leitura, e é bem claro, né? Dá pra explicar para as criancinhas, para os adultos. Bem facinho. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou aproveitar para deixar o número do SOS Racismo. Se você sofrer algum tipo de preconceito, você pode ligar no número 0800 642 0345. É o SOS Racismo. Muito obrigada pela sua participação. Você é muito importante para nossa cidade e eu espero que você continue seu trabalho. E quando você lançar seu livro, você volta aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal.